Viver no modo de piloto automático financeiro é mais comum do que você imagina. Mas se você quer entender como mudar esses hábitos e retomar o controle das suas finanças, esse vídeo foi feito especificamente para você. Sem brincadeira. Você já se pegou perguntando, fim de mês, para onde foi o meu dinheiro? O que aconteceu aqui nessa vida financeira? Ou então, gente, por que eu comprei essa coisa tão desnecessária? Por que eu gastei compulsivamente? Se a resposta for sim, em algum momento você já se pegou fazendo perguntas desse tipo, pode ser que você esteja vivendo no piloto automático financeiro. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, nesse vídeo eu vou te mostrar como identificar esses hábitos sabotadores e retomar o controle da sua vida financeira. Isso com base, com respaldo da ciência e da psicologia. Para começo de conversa, a gente precisa entender o que é o piloto automático, como é que ele acontece. E Morgan Housel, no livro A Psicologia Financeira, ele afirma o seguinte, que o que a gente faz com o nosso dinheiro, bem ou mal, tem muito mais a ver com os comportamentos do que com uma inteligência financeira fora da média, com entender de números, entender de estatísticas. É muito mais sobre os nossos hábitos. E Daniel Kahneman, que ganhou até o Prêmio Nobel da Economia, e como psicólogo, ele mostrou que o nosso cérebro usa muito mais o modo automático em decisões repetitivas e em decisões que envolvem aspectos emocionais. Como, por exemplo, o dinheiro, que sim, já foi comprovado que dinheiro é emocional. Nós lidamos com as nossas finanças muito baseado com a forma com que nós sentimos e os significados que nós damos para o dinheiro, para o uso do dinheiro. Portanto, andar no piloto automático, viver no piloto automático é justamente você fazer como um hábito inconsciente, tomar algumas decisões, usar o seu dinheiro sem você parar para pensar o porquê que você está tomando aquela decisão. Por que você está comprando aquilo? Por que você está gastando com aquilo? Por que você gastou? Por que todo mês você se propõe a fazer XYZ e faz HKT? Nada a ver com o que você tinha pensado, planejado, pretendido fazer. E quando a gente não para observar o quanto tudo isso está diretamente ligado aos nossos padrões de comportamento, aos nossos hábitos, aspectos emocionais, a gente vive no piloto automático, não sai dele nunca. E, obviamente, a gente não retoma o controle das finanças, continua tudo aquela bagunça, aquele emaranhado de coisas que a gente não quer viver daquela maneira, mas todo mês se pega cometendo os mesmos erros e, obviamente, tendo os mesmos resultados. O que nos leva a um próximo nível. Como é que a gente faz então para identificar esses comportamentos inconscientes, Gemima? Como é que eu faço para eu conseguir identificar esses comportamentos? Antes de eu te falar aqui rapidinho, seja muito bem-vindo ao canal, caso você tenha caído aqui de paraquedas. Meu nome é Gemima Ferreira, sou especialista em educação financeira com foco em mudança de hábitos e toda semana nós trazemos vídeos novos falando sobre finanças, mudança de hábitos e desenvolvimento pessoal. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, já se inscreva aqui, tá bom? Que é muito importante e faça parte aqui do nosso movimento, um movimento para colocar você no controle do seu dinheiro e da sua vida. Como que faz então para a gente identificar esses comportamentos inconscientes? Pesquisas já mostraram que o nosso cérebro, ele forma um novo hábito quando ele conecta a uma sinapse muito forte. Então, às vezes, a gente cria um novo hábito baseado em uma experiência, uma vivência, alguma coisa que tem algum impacto. E é por isso que os hábitos automáticos são tão poderosos, porque a gente acaba não gastando tanta energia para fazer aquilo. Já se tornou algo tão natural pra gente, só que quando aquele hábito é negativo, nós temos resultados negativos. Mas da mesma forma a gente pode usar esse conceito para criar os nossos hábitos positivos e assim obter resultados positivos. De maneira prática, bora com uma hora da ação aqui, lista 5 compras. As suas últimas 5 compras. Consegue listar elas? O que foi as suas últimas 5 compras? Se tivesse sido coisa essencial, também não vale, né? Eu fui no mercado, comprei abóbora, arroz, não vale, tá? Mas lista aí as suas 5 compras, principalmente aquelas que você se arrependeu depois ou que você observou que não eram tão necessárias. O que foi que você comprou? Mas mais do que isso,
faça um link com a compra e com o gatilho que fez você realizar aquela compra. Por que você comprou? Já que você se arrependeu depois, já que você viu que foi feito no modo automático e fez você descontrolar as suas finanças, qual foi o gatilho? Por exemplo, eu entrei lá na Shein e comprei uma roupa. Eu tava precisando? Não. Por que eu fiz aquela compra mesmo? Nossa, no dia eu tava de TPM, tava estressada. Nossa, no dia eu tive um dia muito ruim no trabalho. Entendeu? Ou então, não, é porque era sexta-feira e aí eu fui pedir fast food porque eu mereço, porque eu já tava cansada da semana do trabalho, sextou, então eu aproveitei. E aí eu repeti isso várias vezes e estourou o meu limite lá de gasto com lazer. Entende que quando você passa a ter esse olhar de observar o que eu comprei e por que eu comprei, qual foi o gatilho que me fez realizar aquela compra, a partir daquele momento ele deixa de ser inconsciente. Tem uma frase que eu vou colocar na edição porque eu não me lembro do autor da frase aqui, sinceramente. Mas essa frase fala assim, que enquanto eu não tornar uma atitude, trazer ela para o consciente, o inconsciente vai dominar a minha vida e eu vou chamar isso de destino. É mais ou menos assim, a frase literal vai aparecer para vocês aí na legenda, assim como o nome do autor. É isso que ele diz. Enquanto eu não trouxer o inconsciente para o consciente, ele vai dominar e determinar, a minha vida, e eu ainda vou chamar isso de era o destino, era para ser assim. Mas às vezes não era uma falta da gente ter esse olhar. Conectou uma coisa com a outra, as compras com o gatilho, pronto, você já vai ter tirado ele do modo inconsciente. Para fazer isso, você pode tanto utilizar um caderninho simples para poder você analisar, ou olhar o seu aplicativo de compras, e também, para você fazer um controle daqui para frente, você pode começar a utilizar um diário de gastos e anotar as emoções que você está naquele dia, porque se você tomar uma decisão naquele dia, depois você vai lá no seu diário e vai saber exatamente como você estava se sentindo e vai conseguir fazer esse link de o que eu senti e qual atitude eu tomei a partir do que eu senti. Baseado nisso, a gente vai montar uma estratégia para você conseguir mudar esses padrões. A partir do momento que você entendeu quais são os gatilhos, qual estratégia você pode adotar para mudar esses padrões? Baseado, inclusive, no livro Hábitos Atômicos, que é um livro de James Clear. E o primeiro passo é você tornar aquele hábito óbvio. Fazer com que tomar aquela decisão seja a decisão mais óbvia possível. Por exemplo, se eu pego meu cartão de crédito, acho que o meu tá até aqui, se eu pego meu cartão de crédito e eu estou utilizando ele descontroladamente, desenfreadamente, e eu colo aqui nele uma mensagenzinha para mim mesma, falando, pare antes de comprar, pense antes de comprar. Ou até se eu colo aqui, algo que eu tô com um objetivo muito grande de comprar e as pequenas compras que eu tô fazendo extra tá me atrapalhando chegar nesse objetivo. Toda vez que eu pegar o meu cartão, eu vou me lembrar daquele objetivo maior e vai se tornar muito mais óbvia a escolha de não usar. Você pode utilizar isso tanto para evitar um hábito quanto para criar um novo hábito, tornar ele a escolha mais óbvia. Se eu, por exemplo, começar a utilizar o hábito de sempre quando eu abrir um aplicativo de compra, parar e esperar 5 minutinhos, só parar e esperar. Enquanto isso eu vou pensando, será que vale a pena? Não é melhor eu sair fora disso aqui? Será que eu vou conseguir me controlar? E para eu criar esse hábito, coloca um post-it colado atrás do seu celular, cola um post-it na tela do seu computador. Eu utilizei essa técnica quando eu comecei a gravar as aulas do curso, porque eu percebi que eu estava utilizando muito algumas frases. Eu falava muito você, 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 e tinha outras 2 frases. Eu colei o post-it bem na minha cara, na minha escrivaninha, para eu não esquecer. Até aquilo se tornar um hábito novo para mim, ou eu me desconectar daquele hábito que eu não tinha percebido e eu fazer aquilo de forma natural, sem nada precisar me lembrar. O que nos leva à segunda estratégia, que é tornar ele mais atraente. Tornar uma escolha, um novo hábito mais atraente possível vai facilitar tanto a adoção daquele novo hábito, quanto você se livrar de um hábito ruim. E como que eu posso tornar mais atraente? Por exemplo, olha, a partir de agora, para todo investimento que eu fizer, toda economia que eu fizer e investir tantos reais, uma porcentagemzinha menor, eu vou separar para uma coisa que eu quero muito fazer de curto prazo. Por exemplo, olha, para cada 150 reais que eu economizar,
R$30 vai ser destinado para uma caixinha separada para eu poder utilizar no fim de semana da maneira que eu quiser. Para cada R$200, R$50 vai ser destinado para um objetivo um pouco mais específico de curto prazo que eu tô querendo fazer daqui uns 2 meses. Você entende que tornar uma decisão atrelada à outra, por exemplo, olha, eu tô precisando organizar os gastos da semana, do mês. A gente precisa sentar. Talvez você e seu marido, é uma coisa que eu fiz. Como que eu posso tornar mais satisfatório aquele hábito de sentar, olhar para as contas, ver o quanto gastou, definir o quanto pode gastar? Quando vira um hábito, às vezes você nem precisa mais, você faz, né, de boa. Mas até que se torne um hábito, uma forma de fazer ele mais satisfatório é você tirar um dia da semana e colocar assim, não, tal dia da semana vai ser o dia que a gente vai primeiro sentar, anotar os gastos, mas depois a gente vai assistir nossa série favorita e estourar uma pipoca ou tomar um vinho, ou fazer alguma coisa que você gosta. Você está atrelando um hábito novo, que inicialmente para você não era legal e você não tinha, com uma coisa tão boa e satisfatória, que você mal vai poder esperar chegar esse dia para você fazer esse ritualzinho. Um exemplo de tornar mais fácil. Quando eu fui criar o hábito de me exercitar, primeira coisa, nossa, eu preciso quebrar algumas barreiras, como por exemplo, pegar o celular e colocar no modo soneca. E o que a gente pode fazer para conseguir isso? Colocar o celular mais longe. Se o celular dorme do meu lado, eu aperto lá que eu nem vejo. Eu ainda faço isso. Se eu dormir com o celular perto de mim, às vezes eu desativo o alarme e nem vejo. Mas se eu fizer exatamente como eu aprendi, coloco meu celular lá longe de mim, por cima inclusive do meu tênis, da minha roupa de malhar, as chances de eu pegar aquele celular, desativar e vestir minha roupa ao invés de voltar para a cama aumentam significativamente, porque eu facilitei a tomada das boas decisões. Da mesma maneira, se eu coloco um novo hábito de esperar uns 2 minutos todas as vezes que eu resolver entrar no aplicativo, se eu excluo os aplicativos para tornar mais fácil para mim a resistência de entrar e de comprar e de gastar e de pedir um delivery, vai tornar um pouco mais difícil eu entrar e baixar. Não vai acostumar também com o hábito ruim de, já acostumei, eu apago, mas eu vou lá e baixo de novo. Criar coisas, sinapses no seu cérebro, tornando mais fácil as boas decisões e mais difícil as decisões ruins, vai facilitar você romper esse ciclo do piloto automático. E tornar também o ato, além de atraente, mais satisfatório. Como, por exemplo, todos os meses, se a gente atingir a nossa meta de economia para investir no nosso projeto de longo prazo, todos os meses, nós vamos fazer uma coisa muito especial, um piquenique que eu gosto muito. De alguma maneira, você fazer algo extremamente satisfatório para te compensar, como se fosse uma comemoração de uma pequena conquista. Como se fosse, não, é uma comemoração. Todas as vezes que você celebrar aquela pequena meta atingida, vai liberar hormônios ali, vai fazer com que o seu cérebro sinta aquele prazer, aquela satisfação para se manter no caminho. Uma coisa que ajuda muito, inclusive, são planners. Por exemplo, para você tornar mais satisfatório, fazer aquele checklist, sabe? Ticar lá no dia os hábitos. Eu tenho, inclusive, um controle de hábitos e eu coloco segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E é extremamente satisfatório, ao final do dia, ir lá e pintar aquela bolinha como algo concluído. Aquilo libera uma satisfação tão grande. Da mesma maneira, você pode criar esse controle de hábitos para suas finanças, para os seus gastos e utilizar um marcador visual ou um aplicativo. Então, quando você associa aquele novo hábito a algo positivo, você torna ele atraente. E quando você cria um sistema para você acompanhar o seu progresso e você se recompensar de maneiras curtas, simples, mas de uma maneira que você sinta ali já aquela liberação da dopamina no curto prazo, você torna aquele hábito mais satisfatório. E uma informação que inclusive eu falei no vídeo anterior com relação à disciplina é a importância da gente utilizar o nosso ambiente como um aliado para a gente atingir essas metas. Já me conta aqui logo nos comentários qual é o hábito que você deseja mudar. Qual é o hábito financeiro que você já sabe que tem, que você sabe que precisa melhorar. Me conta aqui nos comentários. E quando a gente usa o ambiente como um aliado, o resultado se torna muito mais fácil. Inclusive, James Clear, no livro, Hábitos Atômicos, ele mostra, inclusive citando alguns estudos científicos, o quanto o ambiente é muito mais poderoso do que a motivação. Algo que eu citei com mais profundidade lá no vídeo sobre disciplina.
É extremamente poderoso a influência que o ambiente tem na nossa vida. Em menor grau ou em maior grau, todos somos influenciados pelo ambiente em que estamos. Então, quando eu torno as coisas ao meu redor facilitando a introdução de um novo hábito bom e também facilito para aquele hábito ruim sair da minha vida, eu vou conseguir com mais efetividade, com melhor taxa de sucesso. Então, por exemplo, se eu sei que eu preciso ler mais, uma opção é você colocar um livro de finanças perto lá da sua garrafa de café. Quando você for tomar seu café, você vai pegar seu livrinho para ler. Ou colocar em cima do travesseiro para você fazer uma leitura antes de dormir. Você está ajudando, colocando um ambiente que favoreça a introdução de um novo hábito. Excluir os aplicativos, por exemplo, que você costuma entrar e gastar o seu dinheiro de maneira impulsiva, também é uma medida eficiente para você facilitar aquela decisão. Uma coisa muito interessante dos aplicativos, por exemplo, o Wallet, né? Eu posso colocar lá meu orçamento e limitar. Olha, eu só posso gastar, sei lá, R$300 com lazer. Mas eu preciso ser avisada quando eu chegar a 200. E aí eu quero receber um alerta. Quando aquele alerta é emitido, aquilo vai me ajudar, é o ambiente me ajudando. Olha, você já chegou a 200. Tá em qual dia do mês? Você vai conseguir sobreviver até o final do mês só com 100? Acende uma luzinha vermelha. Fazer isso, além de me ajudar a controlar aquele orçamento, também é o ambiente colaborando e cooperando para um novo hábito, para eu não cair na tentação, para eu não me descontrolar. Tudo isso que a gente falou tem a ver com o ambiente e são estratégias, táticas, práticas extremamente aplicáveis para você usar aí no seu dia a dia, que eu garanto que vai retomar o controle das suas finanças, sair desse modo automático. E um exemplo extremamente factível, real. Imagina só aí, investir R$50 por mês. É muito pouco. Mas se você considerar a taxa Selic, a média da Selic aí nos últimos anos, a gente pode ter uma média de 10% ao ano. Claro que tem ano que ela está menor, tem ano que está maior, mas na média dá 10% ao ano. Considerando essa taxa, se eu investisse R$50 por mês, cinquentinha, nos próximos 20 anos, eu teria R$19 mil. Alguns podem olhar e pensar, nossa, mas é muito pouco, mas você também está investindo R$50 por mês. E de qualquer maneira, quantas pessoas olham para 20 anos atrás e pensam, R$50 por mês dava para eu ter investido. E aí olha para si mesmo e fala, eu não tenho 5 mil guardado, eu não tenho 1.000, não tenho 3 mil reais guardado. Então não subestime o poder dos pequenos começos e não subestime o poder do hábito atômico, o poder atômico dos hábitos, que é justamente quando rompe aquela barreira. É igual acontece quando uma água vai ferver. Ela vai subindo de grau em grau. Se eu não me engano, são 100 graus que ela entra em ebulição, né? Eu não tenho certeza. Mas vai subindo. Se eu desligo a minha panela 2 grauzinhos, 1 grau antes de atingir o nível ali para aquele processo acontecer, ele vai parar e vai esfriar. Mas se eu tivesse persistido mais 1 grau, eu tinha atingido o objetivo. E não é apenas aquele grau sozinho que causa o processo, mas ele somado a todos os outros. Então não subestime o poder dos pequenos começos, dos pequenos hábitos e o poder que ele tem, a influência que ele vai ter no sucesso e nos resultados que você quer alcançar. Se tem alguém que você também vê reclamando que vive no vermelho e não entende o porquê, está vivendo no modo financeiro automático, você quer que seja ajudado, impactado, quer que te acompanhe, inclusive, na mudança dos seus hábitos financeiros? Compartilhe esse vídeo com ele, com ela e se inscreva no canal, viu? Ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos, fazer parte aqui da nossa comunidade. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo ou no vídeo que vai aparecer para vocês aqui na tela. Até mais!